Boa noite, meus irmãos. A pedido de muitos irmãos, estou fazendo um esclarecimento enquanto se refere a Daniel, o grande profeta Daniel. Como vocês sabem, em Daniel 2 vocês podem encontrar praticamente a história da humanidade. E esta mesma história se repite em Daniel 7. Então, para nós poder entender, nós precisamos saber algumas datas importantes. Então, nós podemos dizer que em Daniel 7, o profeta Daniel teve um sono e visões em sua cabeça, e acabou sendo revelado a mesma história de Daniel 2. Aqui se mostram 4 animais. O primeiro animal se refere a Babilônia. O segundo animal se refere a Pérsia, Medo-Pérsia. O terceiro a Grécia. E o quarto se refere a um monstro com características tremendas que representa Roma e que chega hasta nossos dias, hasta o retorno do Messias. Então, o primeiro animal, todos vocês sabem sua representação e o período que ele mais ou menos tem de duração é em torno, eu tinha feito um estudo acerca do período que eles duram. Ele dura 67 anos, completamente um predomínio desse império. Começaria em 626 antes desta era e termina em 539, totalizando um total de 67 anos de domínio. Imediatamente se apresenta Pérsia, Medo-Pérsia, com a característica de um urso. O urso se apoia mais de um lado que de outro lado. Significa que são 2 reinos aí que você vê, os persas e os medos, né? Então, este urso tem algumas características e diz que tem 3 costelas. Então, o que significa isto? Este urso justamente toma posse, se apodera do Império de Babilônia em 539, praticamente já se apodera, e nós observamos que justamente em 546, muito antes de praticamente tomar Babilônia, eles já tinham um exército que estavam atacando a Lídia e conseguem subjugar a eles em 546. Podem anotar essa data que é importante. Logo, essa seria a primeira costela. A segunda costela seria a Babilônia, que justamente em 538 foi dominada completamente. E a terceira costela, que tinha 3 costelas na boca do urso, seria Egipto, que em 525 cai no poder da Pérsia e Medo-Pérsia. Então, nós podemos ver este período onde justamente atua entre Babilônia e Pérsia, né, no Babilônia e o começo da Medo-Pérsia, nós temos o grande profeta Daniel. Então, vocês podem observar que a profecia do Daniel 7 é uma profecia que vai acontecer
ainda é um tempo distante. Eu tinha calculado esse tempo, para vocês terem uma ideia, né? Em realidade dá mais de 200 anos. Eu fiz um cálculo, dá 285 anos. É uma profecia posterior. Fundamentalmente, quando se refere em Daniel 7 e 8, né? Aonde que nós queremos chegar com isto? Queremos chegar justamente àquela palavra que o Messias fala, né? Que, referindo-se a Daniel, né? Que el que lee entienda. Mateus 24, 15. O problema é que não todo mundo entendia completamente esta situação. E para compreender isto, justamente tem que ir a estudar Daniel 7, 8, 9, hasta 12. Mas então, como é que se encaixa esta situação? Aqui tem uma situação muito conflitante com relação a 2300 tardes e manhãs em Daniel 8. Mas nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? Em este período que Daniel observa, aí nós vemos o seguinte império que vem, que é um império que faz conquistas rápidas e violentas, que seria o Império grego-macedônio, comandado por Alexandre. Este, justamente en el año 338, né? O 330, já estava trabalhando desde antes, mas em 230 ele consigue subyugar a los persas. E ele se mantém praticamente um período cumprido hasta que el imperio de Roma se organizase hasta tomar conta de su papel como imperio, es prácticamente no ano 63 antes desta era. Então nós vemos aqui que o imperio griego, que são os helenizantes, tem uma participação definitiva para entender Daniel 8. Porque a profecia foi dada a Daniel justamente para observar o que ia acontecer com estes reinos. Quando se refere a Grécia, ele fala, né, de que nesses poucos anos o jovem Alexander domina todo o território existente daquela época, e ele incluso fala de que ele llorou por não encontrar mais outras nações para subjugar. Mas ele tem uma morte prematura, e justamente no ano 332, ou antes, né, ou depois, vamos a ver aqui que nós hemos marcado justamente a participação de Alexandre Magno como conquistador da Pérsia e Medo-Pérsia, e ele chega a morrer muito novo. Tras a morte dele, com 27 anos, tras a morte dele, os 4 generales que eran partícipes de su grande imperio se dividen todo o imperio conquistado. E aqui está o interessante. Estes 4 generales são aqueles que tomam conta de uma parte importante
de todo o império. Então, nós temos a Cassandro que se faz conta da Grécia propriamente e da Macedônia. Nós temos Lisímaco, que ocupa a parte ocidental da Turquia, y lo que está para el norte de ella, a Tarsia, de donde salen los Gog e Magog. Então, da terra de Magog, são eles que estão lá, né? E estes descendentes dos Jafitas, do Magog, es que vão praticamente a povoar toda a Ásia posteriormente, que seriam os chinos, né? Muito bem. Mas então, nós estamos observando que o outro general, o Seleuco, ele fica com a Síria. E a Síria praticamente domina todo o que é Iraque e a Pérsia. E outro general, que seria o Ptolomeu, se faria cargo de Israel atual, de toda a terra de Israel e do Egito completo. Este Egipto completo praticamente estaria incluso incluído toda aquela parte do norte da África, né? Nós diríamos o Misraim, todo o Misraim, Puté e a parte que corresponderia para a Etiópia, porque toda essa grande parte praticamente era dominada por os egípcios. Então, e o egípcio era uma potência que estava crescendo e tomando conta e armando muitas guerras, invadindo. Era uma potência na época, mas Ptolomeu vem e toma conta de todos eles com seus exércitos e se posa completamente de Egipto. Então, este Ptolomeu vendia a ser o rei do sul e o rei do norte seria o Seleuco. O interessante de tudo isto é o seguinte, que o Seleuco I seria o primeiro governador, o primeiro rei. Ele tem uma sequência de descendentes que justamente vão a proceder e tomar conta de todo o território que pertenece à Síria. E o que nos chama a atenção para nós, que em Daniel 8 fala e descreve exatamente como é que ia aparecer um corno pequeno do lado do norte, né, que se dirige ao sul e à terra gloriosa. Então, este corno, quem que é? É o corno do norte. E o corno pequeno, quem que é? É um que apareceria na descendência do Seleuco. Então, em esta descendência, na pesquisa que a gente fez, acabamos confirmando que o Seleuco I, ele teve um domínio praticamente de 2008, eu quero dizer de 280, antes desta era, né? Ou quero dizer desde 311 a 280 antes desta era. Logo, ele tem um filho que sigue a ele, que seria o Antíoco Sófer, de 280 a 261. E ele que sigue tem outro filho, e este praticamente acaba casando com um descendente do Ptolomeu, do Reino do Sul, a fim de se congraciar e ter mais paz, né, porque havia guerra entre eles. Mas, no entanto, ele permanece de 261 a 246. O interessante é que ele acaba largando
esta descendiente de Ptolomeo e contrae matrimônio com outra e tem o filho Seleuco Calínico. Então, nós estamos chegando à parte mais importante da profecia, né? Que este estaria de 246 a 226. Este tem 2 filhos. E um dos filhos é importante porque é o Antíoco III. Por que quero enfatizar isto? Porque este justamente foi aquele que quiso dominar completamente Israel e tinha pretensões de impor a doutrina helênica. Mas na época, em Israel, tínhamos o grande sumo sacerdote Onéias III. Este santo sacerdote tem uma habilidade increíble em sua diplomacia e conseguiu persuadir a este hábil guerreiro Antíoco III, a tal ponto que a admiração dos helenistas, dos gregos, foi grande e respeito para Israel. Ou seja, que mientras vivia o grande sacerdote Onéias III, ele conseguiu contornar que Israel não fosse destruída. Mas então, este grande sacerdote tem umas características completamente interessantes. Aqui na Sagrada Escritura, chamam a ele o príncipe. E ele era o chefe dos exércitos dos santos exércitos. E aqui nesse que se chama de santos, do exército santo. Na Sagrada Palavra do Senhor, a palavra santo é um adjetivo que solamente se dá àquela pessoa que tem 2 aspectos importantes. Isaías 8:20. Quem não declara conforme a isto, porque ainda está na oscuridão. Apocalipse 14:12. E o demônio se foi a perseguir a mulher e, não podendo pegar a ela, persiguió al resto da descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen a fe de Jesús, o testimonio de Jesús. Apocalipse 12:17 fala nuevamente de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipse 19:6 al 9, fala também dos santos que têm vestes brancas de lino finíssimo, que são vestes feitas pelos actos de justiça praticados por eles. Ou seja, o que é um acto de justiça? É guardar os 10 mandamentos. Quem não guarda nem reconhece os 10 mandamentos não pratica justiça. E aqui que a grande maioria dos cristãos
estão praticamente precisando compreender o significado de santidade. Porque os santos são aqueles que foram rescatados e comprados pela sangue do Cordeiro de Deus, derramado sobre o propiciatório santo, porque onde se cravou, onde se colocou a cruz, a rocha rachou e a sangue passou a uma habitação a 6 metros debaixo de onde estava. Alá estava esperando a Arca Santa, descoberta agora na década de 85 a 95, com todos os utensílios que o grande profeta Jeremias mandou guardar lá, pouco antes de que os exércitos de Babilônia se entrassem na cidade. Isso foi no ano 539, quando praticamente, 38, quando praticamente os exércitos de Babilônia entraram, destruíram completamente a cidade. Em 586, a destruição completa da cidade, né? E em 597, porque quando o exército de Babilônia chegou lá, a Israel, não foi que imediatamente entrou e se apoderou, não foi assim. Eles cercaram Israel e rodearam Israel e cortaram todo tipo de suministros. O desespero dentro de Israel era tremendo. Isso vocês podem vasculhar, olhar, para compreender, porque realmente faltava água, faltava comida, faltava tudo. O desespero era grande, grande, grande demais. E nessas circunstâncias, eles, em 597, começaram a escolher a quienes iam levar cautivos, e eles escolheram os melhores entre os reis, a família dos reis, os nobles, os mais letrados, os mais inteligentes, os que conhecedores mais. Eles escolheram o melhor. Entre eles foi Daniel, que era muito jovencinho. Ele escolheu, porque o resto ficou aí, incluso em esse passagem que você lê em Jeremias, né, dos figos. Né, os figos bons foram levados e os figos que não se podiam ver, porque estavam tão podres, né, não se podiam comer, eles que ficaram. Quem eram os pobres, os paupérrimos, os que não podiam mais? Eles foram que ficaram. Mas a grande maioria foi levado cativo para a Babilônia. Foi desse jeito. Então, isto aconteceu em essas circunstâncias. Está todo registrado na palavra do Senhor. Então, o que acontece? Passado todo esse tempo, Daniel tem esse sono e justamente é anunciado as coisas que deveriam acontecer no mundo todo. Eu se falo, e como eu falei em outras apresentações, que o capítulo 7 de Daniel praticamente o Apocalipse está metido aí dentro. Simplesmente Apocalipse amplia, mas está completamente todo profetizado hasta a vinda do Messias e mais. Quando se refere ao quarto animal, espantoso, observou que tinha chifres e que este animal espantoso, que tinha 10 chifres, tinha outro chifre pequeno que subiu, destruiu a 3 chifres, né, arrancando-los, e este chifre pequeno tinha a característica de ter olhos e uma boca que falava blasfêmias em contra do Altíssimo. E o interessante é que justamente quando é que este chifre pequeno, está referindo-se a Roma, né? A Roma. O Império Romano,
veio na época do Império Romano, que o Salvador estava conosco, nos deu sua palavra, a palavra que o Eterno pediu que se diese para nós, a palavra que é espírito e vida, e para todo aquele que crê, não se pierda, mas tenha vida eterna. Seríamos reconciliados com o Eterno para ser copartícipes herederos com Ele do reino do Eterno, do reino santo do Eterno. Entonces, ¿quiénes van a llegar a la? Son los santos, y los santos son aquellos que fueron comprados de toda nación, povo y lengua para ser sacerdotes del Dios Altísimo y celebrar en nombre de Jesús glorias y reverencias y gratitud a aquel que está sentado y que vive para siempre, o Pai Eterno. O reino de Él es santo y solo los santos van a estar con Él. Una vez más, tem que ter as características de ter os 10 mandamentos escritos no coração pelo Espírito Santo e a fé de Jesus. Isso quer dizer que estes são nascidos do Espírito. Então, isto é para pensar, meus irmãos. Por isso que Paulo fala que só los nacidos son espirituales y no naturales. Somos naturales mientras no hemos recibido o Espíritu do Señor. No hemos sido batizados. O batizo te lleva al batizo do Espíritu Santo, que da quem? O Mesías. Então, estes são espirituales. Agora, se se vive no mundo, no Egipto, não pode ser contaminado por as coisas do Egipto. Tem que se dar conta. Isto é gradativo, porque pouco a pouco é a leite espiritual, hasta que vem a comida masticável espiritual. Não é de um dia a outro. Agora, quem não está crescendo, morre. Porque não se alimenta, morre por inanição espiritual. Então, meus irmãos, nós temos que chegar à altura do Messias. Sed santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Então, nós não temos outro caminho e não podemos ser enganados e pensar uma série de conjecturas de que nós estamos salvos e não precisamos mais fazer nada, só precisamos crer, mas não é assim não. Crer é importante, mas tem um caminho para recorrer, o caminho da santidade. Uns correm mais, outros correm menos, mas todo o mundo está correndo detrás disso. Por isso que no final dos tempos, em um abrir e fechar de olhos, serão transformados. Quenes? Aqueles que foram escolhidos. Por isso que em Apocalipse 14:14 fala, o santo anjo fala, aqui está sentado na nuvem. Diz, solta tu foice e ceifa, porque a mesa está madura. É o arrebatamento no último tempo. E aqui em Daniel 7 fala de uno, como filho de homem, sobre as nuvens dos céus, que hicieron aproximar al anciano de días. E antes de acontecer isso, vocês podem observar que se abriram os livros, se colocaram os tronos, e
aquele corno pequeno que tem olhos e boca falava blasfêmias, o anticristo. Então, isso acontece no final dos tempos. E dá o período que vai falar, 3 anos e meio. Aqui tem aí, algumas pessoas ou algumas igrejas que vêm falando de 1260 anos. Não, isso não. Eles fazem coincidir com datas que não correspondem, não batem. Não correspondem. 2300 anos de profecia não existe. Isso é uma falácia. Não existe. Não existe. E não adianta insistir. Não existe. Não vem torcendo com datas que não correspondem. Vaya, estudie a palavra. Daniel 8, o corno pequeno é justamente de Daniel 8, Antíoco IV Epifânio. Esses eles não querem reconhecer porque não estudam. E Jesus falou, el que le entienda, abominação asoladora. Abominação asoladora, ele que fez. Como é que ele fez isso? Naquela época, hasta a data, vamos a dar 100. Ele entrou para dominar em 175. Em 168, ele colocou a abominação asoladora no templo do Senhor. Mas antes de isso, 55 dias antes de isso, os sacerdotes tiveram que retirar as coisas santas do Eterno. E ele outro colocou. E fez sacrifício de porcos e uma série de coisas. Uma abominação asoladora, realmente. Isso durou 3 anos, exatamente. De 25 de Quisleu, de 68, ao 25 de Quisleu de 65. 3 anos, perfeitamente. Mas, antecipadamente, 6 meses antes, ele já estava trabalhando. 55 dias antes se retirou as coisas santas. Mas isso aconteceu depois de que justamente este Epifânio acabou pisando as estrelas que diz aqui na palavra. Pisou as estrelas. Quem são as estrelas? Os sumos sacerdotes. Porque o grande sumo sacerdote Onéias foi morto. Havia uma inveja tremenda. Havia outro Menelau. Este era el que encargado de pagar o tributo a este Epifânio em Antioquia. Então, ele queria de alguma forma tomar posse como sumo sacerdote. Então, ele furtou o templo, o ouro do templo santo, e deu de soborno a Antíoco IV. Quando descobriu Onéas, ele ia realmente falar esta situação, então ele foi ameaçado e teve que fugir. Al norte, um lugar que se chama Davne, lá se ocultou, mas foi enganado ao sair, mataram a ele. E quem assumiu isso? Justamente foi aquele. Dentro do rabinato se corromperam, é decir, estes helenistas conseguiram corromper. E lamentavelmente se corromperam. Mas antes de isso, o grande Onéias III é o que justamente fundou o corpo dos hashidistas, sacerdotes piedosos, grandes em oração e clamor ao Eterno. Esto se chama Exército dos Santos. Vocês vão ler aí na palavra. O Exército dos Santos foi doblegado.
realmente se entraram e mataram hasta mais não poder a todos esses santos. Se vocês supiessem como que é realmente a vida de um hashidista, então vocês considerariam como é que realmente aconteceu naquela época. E era um exército de hashidistas santos, piedosos, homens de oração profunda, clamando pelo povo. E atualmente, estes clamam por Israel e pelo mundo, pela paz do mundo. Muitas vezes eu penso de que se não fosse esse clamor, porque isso é clamor, é oração de miles subindo de vez. O incienso que os 24 ancianos que estão no trono de Deus, Alá, quando Moisés viu para construir a Arca Santa, ele viu Alá em aquele assento do Eterno. Então, ele construiu exatamente aqui na terra a arca, mas Alá tem também outra arca igual, o assento do Eterno. Os 24 ancianos estão em volta com seus incenciários cheios de incienso no lugar santo. E esse incienso são a oração de quem? Dos santos. A quem Deus chama santos? Só a seu povo. Se você aceitou o Messias, se você aceitou e reconhece e declara com sua boca que só tem a Ele como único Salvador, então, por causa de tu declaração, e quando você passa por o mikve, você sai limpo, porque o Cordeiro pagou todo o preço de tu culpa, tudo o que você transgrediu nos 10 mandamentos. Por isso, que no Yom Kippur, o sumo sacerdote esparge sangue sobre o propiciatório, porque dentro do propiciatório estão os 10 mandamentos. E aquele propiciatório que se encontrou aqui em 1987, 88, por aí, 89, lá estava um sangue seco. Fizeram a pesquisa conforme os 4 anjos apareceram e falaram aí com o descobridor e falaram: pegue sangue, leva ao laboratório e faça a descrição com você, porque ele era médico. Ele foi, levou lá, se identificou e fizeram o exame, depois de haver homogeneizado 72 horas. Era uma sangue viva. E eles falaram: de quem que é sangue viva? Como pode ser? Então ele pediu: tira os glóbulos brancos e vamos fazer um estudo de cromossomas. E nos cromossomas só encontraram a metade dos cromossomas que nós temos. Ela tinha só os cromossomas da mãe e um Y que veio do Eterno, do Espírito Santo. Esse era a sangue de Jesus e está viva. E está no laboratório hasta o dia de hoje, vivo. Eu vi. Os elementos figurados estão vivos, não adianta. Quem não quer dizer que está vivo, então é qualquer coisa. Agora, querem ocultar a toda costa. Quem é que quer ocultar? Quais são essas forças que querem obstruir? As forças do mal. E o pior é que entre os cristãos, tem cristãos que andam falando coisas que não correspondem. Em vez de interiorizar-se, de procurar a verdade, ir, vasculhar para falar, são poucos os cristãos que estão sendo testemunhos, porque eles encontraram a verdade. Então,
Os santos são aqueles que têm os mandamentos e o testemunho de Yeshua HaMashiach, que é o Espírito e profecia, Apocalipse, a revelação. Isso está incluído dentro do capítulo 7 e foi explicado por el santo anjo Gabriel. E em Daniel 8, há uma coisa que, por isso o Messias falou, el que lê, entenda, Mateus 24:15. Tem que entender porque o santo anjo Gabriel fala, entende esta visão é para o tempo do fim. Esta visão se refere ao tempo do fim. Eis que te haré saber lo que está para acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ou seja, o prototipo de lo que vai acontecer com Antíoco nos está dando lo que o anticristo vai fazer. E o anticristo está aqui em Daniel 7, na última bestia, o corno que tem olhos e boca que fala blasfêmias. E depois de haver se colocado os tronos e se abriram os livros, foi pego juntamente com toda esta Roma. Foi desfeito e lançado para o fogo. Lê, está aí. Depois de haver feito isso, aí ele explica e que são dos outros 3 impérios. A estes se les deu prazo mais um ano. Você vai dizer como? Sim, mais um ano, senhores. Imediatamente depois de isso, aparece unos com semelhança de homem sobre as nuvens dos céus e se hicieron aproximar al anciano de días. E se le confirió todos os reinos, toda honra, glória, toda potestad e todo domínio sobre os reinos da terra. E a los santos que justamente em Apocalipse 14:14, na ceifa, todos os que foram arrebatados, ceifados. Vem falando que não vão passar a tribulação. Vão passar direitinho. E aqueles santos vão ser cuidados, sim. Mas que vão passar, vão passar. Os santos. Israel se chama de santos. Por isso que o Eterno pediu que se orasse, que se clamasse por Israel. E ele volta para quem? Para Israel. E você que aceitou a Jesus, o que você é? Você é israelita. Por quê? Porque o Senhor te comprou. O Senhor te comprou. Ele mesmo fala. João 17. Ele comprou com seu sangue. Tuyos eram, Pai, e me los diste. Nenhum deles se perderá. A promessa tem. Você não é mais brasileiro, não é mais americano, europeu. Você é israelita. Por Jesus. E tua obrigação é orar por Israel. E por que Israel tem que se orar? Porque se não for a dureza do coração deles, nenhum gentil estaria dentro do árvore de Israel. Por isso Paulo fala, por que você se jacta? Porque você não é quem alimenta a árvore, sino que você se alimenta da saiva que vem da raiz da árvore. Não esquece que é mais fácil cortar o que não é de natureza, que aquilo que foi cortado de natureza que vai ser reinjertado, e o reinjerto já começou.
Jesus falou estes dias passados. Eu sei por quê, porque tem irmãos que são santos. E eles têm revelação direta. Eles vão lá ao céu. Conversam lá. Eles são chamados, são levados. São arrebatados lá e logo voltam. E contam aqui. E muitos de los que estão aí em cirurgias aqui e lá, morrendo já quase, às vezes eles se recuperam e começam a contar coisas que eles não entendem, que não sabemos. Ele saiu, o espírito dele saiu, foi lá e viu e voltou, ele conta. E não é só um caso, são inúmeros casos. Inúmeros casos. E Jesus falou que está contente porque pronto vai se encontrar com seus irmãos lá em Jerusalém. Ele vem pronto, sim. Nós vamos a passar ainda todas estas coisas, mas você tem que se preparar para isto. Não existe 2300 anos. Existe 1150 dias. Que refere ao sacrifício da manhã e ao sacrifício da tarde, ou seja, da tarde e da manhã, o Arvit e o Shacharit. Estes sacrifícios se fazem até o dia de hoje. Não se faz mais com matança de animal, mas se faz com as orações que são feitas para este propósito, até o dia de hoje. E essa fiera do anticristo, ele vai querer cortar essa. São 7 anos de tribulação. 7 anos. Os 3 últimos anos e meio é que se vai ver as coisas, porque ele vai usar todo su arsenal para querer dobregar. Por isso aí vocês têm Apocalipse 3 se pode ver o que vai acontecer. Eles vão fabricar uma imagem dele. E quem não adorar isso, vai ser cortado. Quem não vai colocar a marca dele, vai perecer. E vai ser... Aí não tem término meio. É ou não é? Por isso é necessário você se alimentar, crescer espiritualmente para estar fortalecido no espírito. Tem muitas correntes falando uma coisa, outra coisa. Eu não vou botar nomes, mas não quero fustigar a ninguém. Eu sei que todos têm o direito de ser salvos, reconciliados com o Eterno, que por intermédio do sangue do Cordeiro são purificados, santificados e são copartícipes dos santos. Ele fez um exército de sacerdotes para servir aquele que está sentado, aquele que vive desde a eternidade hasta a eternidade, o Pai Eterno. Vamos a ler a quarta bestia de Daniel 7. Vamos a entender Daniel 7. Daniel 9 ya está más fácil. O Mesías murió antes da última semana das 70, 49 semanas, 483 anos. Isso cai ao ano 27. 6 anos estão perdidos, porque o frei que fez a contagem errou.
mas todos os livros falam o ano que morreu Herodes o Grande. Morreu o ano 4. E Jesus nasceu no período de Herodes o Grande. Fugiu para Egipto 2 anos. E quando o santo anjo Gabriel se apresentou novamente a José, falou: prepara o ninho e sua mãe e volta, porque aqueles que procuravam matar a criança estão mortos. E ele voltou, não quis ficar em Jerusalém e se foi hasta Galilea. E ela cresceu o Salvador. E ele começou seu serviço justamente, e ele foi levado aos seus veio e os seus não o receberam. Então ele fez as profecias que correspondem, que se cumpriu tudo, o retorno de Israel se cumpriu tudo, o crescimento das cidades maravilhosas que vão a ser cada vez melhores se cumpriu tudo, e os inimigos de Israel, em volta de Israel, se está cumprindo. E Arcanjo Miguel está preparado com a espada desvainada para aquele que mexer um cabelo. Nós estamos nessa. Estamos observando isso. Então, meus irmãos, eu quero finalizar a vocês dizendo de que no livro de Daniel está praticamente toda a história desta nossa humanidade. Em Apocalipse é uma ampliação. E quero recalcar que quando João tuvo que subir, foi chamado para subir ao céu, e quando ele viu todas essas coisas, e quando ele recebeu a revelação que Deus deu a seu filho, e seu filho passou, o Messias passou ao santo anjo, e o santo anjo passou para João, quem testemunhou todas estas coisas. O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, Apocalipse. Então, aí, toda essa profecia de Apocalipse tem que entender, mas você não vai entender se não conhece Daniel. Agora, não vai pela influência dos outros falando coisas que não correspondem, hasta dão datas. Aqui termina, não termina. Quando começa? O começo dos 2.300 anos, dias, que eles chamam de anos, né? Isso está no ano 168. Como é que eles podem começar? Em que data eles querem começar? A casa do Senhor começou sua edificação no 520. No 516, 3 anos e meio, foi colocada a pedra angular dentro de uma festa, Zorobabel que colocou. E isso estava profetizado. E ele cumpriu, o grande sacerdote Zorobabel, da estirpe de Arão. E se você começa a contar, qual foi o decreto que se deu para a reconstrução do templo? O decreto que se fez foi Ciro. E de Ciro já se falou. O Eterno já falou como meu filho, que ia fazer, e ele fez. E ele fez. O decreto do rei Ciro. Isso aconteceu exatamente na data prevista.
no primeiro ano de Ciro, 538, em 539 conquistaram Babilônia. 538 o rei Ciro já liberou imediatamente que voltassem. E vocês sabem como foi, né? 7 semanas, como foi tumultuado, exatamente, foi assim tumultuado. E aí continua. E cai ao ano 27 desta era comum. Então, meus irmãos, quero desejar a vocês que tenham um bom estudo. Eu vou passar em outra um pouco mais desmenuzado, porque eu já fiz uma pesquisa com datas, com tudo, está aqui completamente, e tenho todas as citas que eu pude pegar dentro do estúdio em todo Daniel. Então, aqui eu posso transferir para vocês. Em Daniel 11 é interessante que lá justamente Santo Anjo, em Daniel 10 já vem falando a sequência. Agora, se você não conhece um pouco da história universal, aí se perde. Então, você não interpreta nada. O secreto é não interpretar. O secreto é deixar, quando você chegue a um ponto que entende, aí você começa a retroceder e aí se vai dar conta quem é quem. Aí está especificado cada um destes reis dos Seleucitas, dos Ptolomeus do norte e do sul, que é a guerra. E até o final vão estar estes. Então, meus irmãos, eu agradeço muito e desejo realmente que o Eterno os abençoe, que o Eterno tenha misericórdia de todos nós e nos dê entendimento para compreender sua santa vontade. Que o Eterno considere aqueles milhares de migrantes que andam pelo mundo todo, que em sua compaixão infinita possa ajudar a cada um deles, porque é tremendo demais a terra que é do Senhor, ter que estar botando limite a um ao outro, em vez de cada um ajudar, seja quem seja, a cor que seja. Ele é um ser humano, a imagem do Eterno Pai. E ai daqueles que praticam matança de criancinhas. O espírito dessas criancinhas que abortaram está no céu. E agora, como é que vai ficar aqueles que procederam a tudo isso? Ai daqueles que estão legalizando blasfêmias, matrimônios que não correspondem. América do Norte caiu por causa disso. Pode se recuperar, sim, porque de lá que saiu o Evangelho ao mundo todo. E o Senhor considera isto. Mas todas aquelas abominações que se fizeram têm que cair fora. Então, o clamor deles vai se cumprir a favor deles. Mientras tanto, nós precisamos orar por eles também. Orar por Israel e orar por aqueles que apoiam Israel. Que o Eterno os abençoe e es de paz. Shalom.